Começa agora o Jornal do Tribunal de Contas de Mato Grosso. Olá, veja nesta edição. Vereadores de 10 municípios se reuniram em Sinop para mais uma edição de 2016 dos programas Democracia Ativa e Consciência Cidadã. TCE e demais poderes debatem LDO. Tribunal de Contas apoia a regulamentação do Estatuto das Micro e Pequenas Empresas. O TCE Notícias está no ar. As leis da transparência e de acesso à informação foram alguns dos assuntos abordados no programa Democracia Ativa em Sinop. Eu estive de perto acompanhando os detalhes desses e de outros importantes instrumentos que asseguram à população mais participação junto ao poder público. A transparência na administração pública está disposta na Lei Complementar número 131 de 2009. É ela que determina a disponibilização em tempo real de informações detalhadas sobre as despesas e receita registradas pela União, Estados, Distrito Federal e municípios. Diante da relevância desse tema, o programa Democracia Ativa do Tribunal de Contas de Mato Grosso traz essa abordagem na programação oficial. E foi a vez dos vereadores de Sinop e de outros 9 municípios da região debaterem os aspectos mais relevantes sobre esse assunto. A partir do momento que o vereador está mais instruído, tem mais elementos para que possa cobrar do executivo ações, isso, como você mesmo disse, é uma ação conjunta e que corrobora todo o trabalho do Tribunal de Contas. Essa lei, segundo o Procurador de Contas, trouxe mais um reforço ao que prevê a Lei de Responsabilidade Fiscal e ao princípio da publicidade, assegurado na Constituição Federal, já que além de apresentar as informações, é preciso que os dados sejam de amplo acesso e compreensíveis por todos. A sociedade, ela pleiteia hoje o esclarecimento, a verdade. Outro instrumento importante que possibilita ao cidadão de ter conhecimento sobre os gastos públicos é a Lei 12.527 de 2011, chamada de Lei de Acesso à Informação. Ela é talvez um instrumento mais robusto, mais completo. E esse tido como a Lei da Transparência são leis que ela pontua, inclusive alterou a própria Lei de Responsabilidade Fiscal, né? Então ela vem apenas para fortalecer e pontuar alguns detalhes em leis esparsas, né? O Procurador de Contas lembra que, além da fiscalização por parte do Legislativo, as ouvidorias podem assumir um papel importante na concretização dessas leis. Se for uma ouvidoria, como eu disse, séria e com o pessoal preparado, ela vai receber denúncias, vai receber reclamações sobre eventual má conformidade de um gestor ou outro, e ela vai poder criar implementações, criar medidas de implementar aquele não cumprimento. O prazo final para a aplicação dessas leis já expirou e, preocupado com essa realidade, o TCE de Mato Grosso convidou os 30 maiores municípios do estado, após um diagnóstico, a assinarem um termo de ajustamento de gestão para que em um ano se adequem à legislação. Depois de abril de 2017, o tribunal deve penalizar os responsáveis. Nós, do Tribunal, do Ministério Público, nós temos instrumentos para fazer essa lei ser implementada na sua integralidade, que é através das recomendações, através dos próprios termos de ajustamento de gestão. Por osmose, nós vamos aguardar o prazo que nós estamos dando aos 30 maiores municípios, que é de um ano, para adequar toda a legislação e todo o portal Transparência à exigência legal, e a partir daí nós vamos começar a penalizar duramente o prefeito, o gestor que não cumprir a lei. Pode ser multado,
pode sofrer recomendações e determinações e pode, dentro do Tribunal de Contas, ainda pode sofrer um julgamento irregular de contas que pode culminar na sua inelegibilidade, enfim. Para os cerca de 50 vereadores dos 9 municípios presentes no Democracia Ativa, em Sinop, os esclarecimentos apontados vão auxiliar no trabalho de fiscalização para que essas leis sejam devidamente aplicadas, não somente pelo Executivo, mas também pelo próprio Legislativo Municipal. O Legislativo ele tem que estar com a sua casa em ordem para depois fazer a cobrança. E é importante que todos os vereadores, todas as câmaras, todos os presidentes tenham acesso às leis e façam com que elas aconteçam. Eu acho que é uma ferramenta muito importante, porque além de esclarecer, ela é uma ferramenta de trabalho também do Legislativo. Eu acho que é dever de um servidor público que somos, agente público, prestar conta de tudo aquilo que fazemos. Pode ter certeza que é de bom proveito para todos os municípios, para que possa ser feito um bom trabalho perante a população. Além dessas leis, os parlamentares de Cláudia, Feliz Natal, Nova Canaã do Norte, Santa Carmen, Sinop, Sorriso, Tabaporã, União do Sul e Vera foram contemplados com debates sobre a gestão das câmaras municipais e direitos e deveres dos vereadores, a elaboração das peças de planejamento e ainda as ações ligadas à proteção à infância e à juventude. Terça-feira é dia de sessão ordinária do Tribunal Pleno aqui no TCE. Em pauta, cerca de 20 processos vão ser apreciados. Veja. Os conselheiros do TCE vão analisar nesta terça-feira processos de representações, tomada de contas e recursos. A pauta de julgamento contará com a homologação de medida cautelar das prefeituras de Salto do Céu e de Juara. O Pleno analisa também a tomada de contas especial do Poder Executivo de Colíder e da Secretaria de Estado de Educação. Em pauta ainda, representação da Secretaria de Estado de Infraestrutura e Logística e da Prefeitura de Barra do Garças. Recursos da Prefeitura de Guiratinga e Sapezal também serão avaliados. A sessão ordinária do Tribunal Pleno é realizada toda terça-feira, a partir das 8h30 da manhã. Presidente do Tribunal de Contas de Mato Grosso participa de reunião com poderes para discutir Lei de Diretrizes Orçamentárias, a LDO. Os representantes do TCE, Ministério Público, Tribunal de Justiça e Assembleia Legislativa participaram de reunião na AL, com o objetivo de debater a crise econômica em Mato Grosso. O presidente do Tribunal de Contas, conselheiro Antônio Joaquim, reforçou que a solução para o Estado é uma reforma radical. Ele ainda falou sobre a importância do governo cumprir a lei de responsabilidade fiscal. Nós, Tribunal de Contas, temos convicção de que é preciso uma reforma radical na gestão do Estado, na estrutura do Estado e encontrar mecanismos de longo prazo, de médio prazo, para que a solução chegue de forma definitiva. O que é preciso é enfrentar os problemas. Não se pode violentar a lei de responsabilidade fiscal. Se violentar, o Tribunal de Contas vai fiscalizar e vai punir. É preciso cumprir a lei. Então, cada gestor e cada órgão terá a responsabilidade de cumprir a legislação da gestão fiscal. Não é de hoje que o Tribunal de Contas de Mato Grosso se preocupa com a situação econômica, administrativa e estrutural do Estado. Tanto que o TCE, junto ao SEBRAE e à Assembleia Legislativa, está engajado na regulamentação do Estatuto das Micro e Pequenas Empresas no âmbito estadual. No encontro, as 3 autoridades avaliaram a atual conjuntura econômica do Estado e conversaram sobre o Estatuto das Micro e Pequenas Empresas no âmbito estadual, que deve ser regulamentado por um projeto substitutivo integral a ser aprovado pela Assembleia Legislativa até o fim deste mês. Nós vamos constituir aí uma força-tarefa para realmente colocar esse projeto para dar mais celeridade, para que ele possa vir a ser votado. Todos nós entendemos da importância de você ter esse estatuto para que você possa fazer esses recursos circularem entre essas 200 mil empresas, micro e pequenas empresas que nós temos no Estado, gerando mais emprego, mantendo esses recursos aqui dentro do Estado. Então, uma série de benefícios que traria para o nosso Estado essa nova legislação. Mato Grosso é atualmente o único estado do país em que 100% dos municípios já regulamentaram o Estatuto das Micro e Pequenas Empresas e estão aptos a aplicá-lo integralmente.
Pelo Estatuto, a União, os estados e os municípios devem priorizar a aquisição de produtos e serviços até o limite de R$ 80 mil de empresas de micro e pequeno portes locais. Mas nós temos 200 mil empresas que são empreendedores individuais, microempreendedores e pequenas empresas. Portanto, nós temos 200 mil, esse projeto certamente vai ter um alcance em cima de 200 mil empresas em todos os municípios. Segundo o presidente do Tribunal de Contas, conselheiro Antônio Joaquim, a regulamentação e aplicação do Estatuto das micro e pequenas empresas é uma luta de todas as cortes de contas do país. O TCE, que tem sido parceiro do SEBRAE no trabalho de convencimento dos demais entes públicos a aplicar a lei das microempresas, foi um dos primeiros do país a promover licitações voltadas exclusivamente para o segmento. Nós conseguirmos inserir nas compras governamentais o micro e pequeno empresário, que já existe na lei, mas é preciso regulamentar na lei estadual, é um passo importantíssimo no desenvolvimento local. Então, eu quero cumprimentar o presidente Maluf pela sua liderança em encaminhar aqui na Assembleia a votação dessa lei e, a partir daí, o governo do Estado começar a fazer compras governamentais voltadas especificamente até o limite de 80 mil ao micro e pequeno empresário. Esse TCE Notícias fica por aqui. Mais informações sobre o que ocorre no Tribunal de Contas de Mato Grosso você confere em nosso portal no endereço www.tce.mt.gov.br. Para você, uma excelente semana e até amanhã. TCE de Mato Grosso, o Tribunal do Cidadão.